A paz do Senhor Jesus, eu sou a doutora Mariana Mendes. Hoje, 30 de outubro de 2024, quarta-feira, quero compartilhar uma meditação especial na palavra do Senhor. A palavra de hoje encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 5, que diz assim: Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa. Quero ficar em sua casa hoje. O capítulo 19 inicia contando a história de Zaqueu, o encontro entre Zaqueu e Jesus. Zaqueu, ele era um publicano, ele era cobrador de impostos. E a população judaica odiava pessoas como Zaqueu, pois viam eles como traidores, pois eles trabalhavam para o governo romano, onde eram incumbidos de coletar os impostos altos, injustos. E Zaqueu, ele não era somente o cobrador, ele era o chefe. Ele era um homem que tinha posição, que tinha status social. Era rico, não tinha dificuldade financeira. Mas Zaqueu, naquele momento, ele foi atrás de Jesus. A palavra diz que Zaqueu, ele era um homem de baixa estatura. E tinha uma multidão aonde ele estava querendo ver Jesus. E ele, na ansiedade para ver Jesus, ele subiu numa figueira. E ele ficou ouvindo e vendo Jesus. A palavra diz que Jesus ele chegou perto da figueira, olhou para o alto e disse: Zaqueu, desça depressa, pois hoje eu quero ficar na sua casa. Naquele momento que Jesus vai até Zaqueu e se convida para ir para a casa de Zaqueu, toda aquela multidão ficou espantado, ficou perplexo, escandalizado com a atitude de Jesus. Pois Jesus, ele estava conversando com uma pessoa mal vista para a sociedade. Uma pessoa que todos criticavam, que todos recriminavam. Via ele como uma pessoa injusta, como uma pessoa corrupta. E Jesus, sem até ser chamado por Zaqueu, vai até ele e toma o primeiro passo de ter contato com Zaqueu. A história diz que Zaqueu desceu imediatamente e recebeu Jesus na sua casa. Após o jantar, Zaqueu, ele abriu seu coração com Jesus e disse: Jesus, se eu fiz mal, se eu causei dano para alguém, eu quero retribuir 4 vezes mais. E Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa, pois o Filho do Homem veio para salvar os perdidos. Eu fico me colocando na posição de Zaqueu e eu fico imaginando o que chamou a atenção de Zaqueu em relação a Jesus. Eu penso que Zaqueu era uma pessoa muito bem associada. Ele andava pelas diversas cidades e com certeza ele ouviu falar de Jesus. Jesus, naquela altura do campeonato, ele já tinha uma fama. Ele tinha fama de ser um homem de Deus, ou talvez ser um profeta, ou talvez ser o próprio Cristo. Tinha fama de fazer milagre, de levar bênçãos, de fazer maravilhas e prodígios. E aquilo despertou Zaqueu. Só que ninguém que está satisfeito, ninguém que está com uma vida plena, tem curiosidade de procurar uma pessoa que talvez pode gerar mudança. Zaqueu, ele era uma pessoa que aos olhos do mundo ele tinha tudo, ele tinha riqueza, ele tinha prestígio, status. As pessoas poderiam odiá-lo, mas ninguém chegava maltratando, até porque a guarda romana estava ao lado dele, pois os cobradores de impostos, eles eram protegidos, eles viviam com guardas o tempo todo. Ele tinha um respeito, mesmo que de goela abaixo, mesmo que as pessoas suportassem ele tinha uma posição e um respeito. Mas eu penso que Zaqueu, ele tinha um vazio, pois nós, sendo formado por Deus, criaturas de Deus, Deus ele impregnou essa vontade de conhecê-lo, essa vontade de adorá-lo.
E quando não nos relacionamos com Deus, nós temos um vazio dentro de nós. Que mesmo que externamente parece que tudo estar bem, mesmo que temos dinheiro, conforto, falta-nos alguma coisa. E eu acredito que Zaqueu ele foi mobilizado por um vazio, por ele querer sim se relacionar com o Senhor. E quando ele deve ter ouvido falar de Jesus, ele creu que realmente Jesus era o homem de Deus, que Jesus era algo diferente, que poderia trazer, preencher aquele vazio que ele tinha no peito. Zaqueu foi de peito aberto, ouvir Jesus, mas foi surpreendido com o Senhor, pois o Senhor ele não faz acepção de pessoas. Todo esse preconceito, todo esse julgamento, essa condenação que nós fazemos com as pessoas, nossa, essa pessoa é corrupta, essa pessoa é ladrão, essa pessoa ela é prostituta ou ela tem uma vida de má fama, isso só passa no nosso pensamento. Isso somente afasta as pessoas deste mundo, pessoas carnais, pois Deus, ele não faz acepção de pessoas. O Senhor, ele tem um olhar de graça e de misericórdia, onde ele diz que onde abunda a desgraça, abundará a graça. O Senhor, ele não resiste a um coração aberto, a um coração quebrantado. E quando nós nos humilhamos aos pés do Senhor, quando nós estamos dispostos a conhecê-lo, ele sempre vem de coração aberto para nós, com a seguinte mensagem, que a partir do momento que nós nos arrependemos, que nós reconhecemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós nos tornamos nova criatura e todas as coisas velhas, todas as coisas antigas ficam para trás. Jesus, ele é capaz de fazer o novo na nossa vida e ele sabe que todas as pessoas têm capacidade sim de mudar, de evoluir, de uma vez escolhido por ele. Ele faz a pessoa ser renovada. Um vaso velho quebrado num vaso de honra. Faz assassinos virarem pessoas cristãs, discípulas de Jesus. Prostitutas, ateus, pessoas pecadoras, pessoas sem caráter. Pois Deus, ele é capaz de trazer uma renovação, uma cura espiritual e uma renovação de mente, onde tudo se faz novo. E foi isso que Zaqueu experimentou com o encontro com o Senhor Jesus. Uma renovação de mente. Ele se tornou algo novo, nova criatura, onde ele ficou com os olhos fixos no Senhor e tudo que era velho ficou para trás. Nós não sabemos como que foi a vida a partir daquele momento de Zaqueu, mas eu sei que o encontro real com Jesus, uma vez escolhido, uma vez salvo, para sempre salvo, Jesus levará para a eternidade, com mudança de vida, mudança de comportamento. E a maior prova que Zaqueu mudou foi a proposta que ele fez para Jesus. Jesus, se tem algum dano, eu quero recompensar 4 vezes mais. E a partir daquele momento, ele não teve mais apego no seu status, no que as pessoas estavam pensando nele e no dinheiro que ele ia perder. A meditação de hoje diz: a humildade não o torna melhor que ninguém, mas o faz mais parecido com Jesus. Zaqueu, ele deixou seu orgulho de lado, ele deixou seu status, ele deixou aquilo de que o que as pessoas vão pensar ao meu respeito e olhou somente para Jesus, com o coração quebrantado, com o coração humilhado. E grandes coisas fez o Senhor na vida de Zaqueu, e grandes coisas ele pode fazer na minha vida e na sua vida. A leitura bíblica de hoje está no Salmos 132, que diz assim: Senhor, lembra-te de Davi, das dificuldades que enfrentou. Ele jurou ao Senhor e fez um voto ao poderoso de Jacó: não entrarei na minha tenda e não me deitarei do meu leito. Não permitirei que os meus olhos peguem no sono, nem que as minhas pálpebras descansem. Enquanto não encontrar um lugar para o Senhor,
uma habitação para o poderoso de Jacó. Soubemos que a arca estava em Efrata, mas nós a encontramos nos campos de Jaar. Vamos para a habitação dele, vamos adorá-lo diante do estrado de seus pés. Levante-se, Senhor, e vem para o teu lugar de descanso, tu e a arca onde está o teu poder. Vistam-se de retidão os teus sacerdotes, cantem de alegria os teus fiéis. Por amor a teu servo Davi, não rejeites o teu ungido. O Senhor fez um juramento a Davi, um juramento firme que ele não revogará. Colocarei um dos seus descendentes no seu trono. Se os seus filhos forem fiéis à minha aliança e aos testemunhos que eu lhes ensino, também os filhos deles o sucederão no trono para sempre. O Senhor escolheu Sião com o desejo de fazê-lo sua habitação. Este será o meu lugar de descanso para sempre. Aqui firmarei o meu trono, pois esse é o meu desejo. Abençoarei este lugar com fartura. Os seus pobres suprirei de pão. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e os seus fiéis a celebrarão com grande alegria. Ali farei renascer o poder de Davi e farei brilhar a luz do meu ungido. Vestirei de vergonha os seus inimigos, mas nele brilhará a sua coroa. O Salmo 132 foi um salmo escrito por Salomão, filho de Davi. Os historiadores dizem que esse salmo foi escrito logo após a construção do templo, onde Salomão ele clama para que o Senhor lembrasse de Davi e da sua aliança, e que ele pudesse habitar o templo para todo sempre. Deus ele é maravilhoso. A história dos salmistas, os salmos, as orações, a adoração, é algo que está realmente alinhado com o coração de Deus e tem muito para nos ensinar. Que essa palavra possa trazer direção para a sua vida. Amo vocês em Cristo Jesus. Até amanhã.